E aí, meu povo do terceiro ano? Aqui quem está falando é o professor Giovanni. Esse vídeo é feito para a Escola Estadual Marilis de Carvalho, tá ok? Mas se você é de outra escola e está aqui conosco, seja bem-vindo. Mas eu aqui falo para os nossos colegas mais específicos do nosso terceiro ano. Nós estamos na reta final, né, gente? Nos preparando para o Enem, para a faculdade. Vamos lá, vamos correção do PET 1 na primeira semana, semana 1. O tema foi saúde humana, onde falou do próprio conceito de saúde, de doenças, tipos de doença, formas de contágio, enfim, né? Vamos lá. E aí, para a primeira pergunta do exercício está lá para nós. Uma pessoa que não tem nenhuma doença está necessariamente saudável? Justifique. Pelas respostas que eu observei, há alguma concordância dentro da ideia principal. Mas não se esqueça, uma pessoa que não tem nenhuma doença não está necessariamente saudável. Não. Ué, professor, o que você quer dizer com isso que não está saudável? Vamos lá para a gente poder justificar esse negócio. O equilíbrio da saúde, doença, né, é determinado por uma multiplicidade, por vários fatores, tá bom? De origem social, econômica, cultural, ambiental e biológica genética, conhecido internacionalmente. Olha lá, presta atenção. Tanto os fatores sociais quanto os fatores econômicos, culturais e ambientais também vão interferir. Não só o biológico genético, né? E também tem doenças em potencial dentro da pessoa. Mas vamos entender. Isso tudo, a saúde, o estado de saúde da pessoa depende de uma alimentação saudável. Se a pessoa não tem uma alimentação saudável, ela não está saudável, ainda que ela não tenha desenvolvido uma doença, ainda que ela não tenha chegado ao ponto de ser considerado doente por alguma medida, por déficit ou por excesso de alguma substância. As condições de trabalho também definem a qualidade de saúde. Se a pessoa tem um trabalho salubre, ela pode estar com alguma doença em potencial, ainda que não tenha desenvolvido. Seja uma doença de problema de coluna, seja uma doença cerebral pela audição, pela voz, enfim. As atividades físicas. Atividade física frequente. Se você não tem o costume de fazer atividade física, você é um doente potencial. Que leve 10 anos para isso, mas será um doente potencial. Lamento muito te dizer isso. A qualidade do sono e os hábitos em geral, né? Modo de sentar, modo de andar, de se portar, de falar, de ouvir músicas nos fones de ouvido altos demais. Isso tudo te torna alguém que pode potencialmente desenvolver uma doença. Então você não está saudável. Tá ok? Então, os fatores que você pode contar lá, que o estado de saúde depende desses 4 fatores aqui, ó. E muitos outros, tá bom? Muitos outros, mas pode citar esses 4 aqui e falar de transcorrer disso, tá bom? Professor, você já vai para a próxima? Já vou para a próxima. Qualquer coisa você dá pausa, retoma, fique à vontade. O vídeo está aí. E aí a questão 2. Cite e explique pelo menos uma atitude que pode ajudar a prevenir cada um dos tipos de doença a seguir. E aí eu vou por cada tipo. Infecciosa. Quais são as atitudes que podem? Ó, higiene, vacinação, evitar contato com os meios de contaminação, no caso aí com, né, até mesmo com os doentes, com a pessoa doente, dependendo do tipo de doença, né? O H1N1, o próprio Covid-19, nós evitamos contato com as pessoas doentes, né? Combate aos vetores quando existem, a dengue, não é? O mosquito da dengue, malária, mosquito da malária, o mosquito da febre amarela. Saneamento básico. Saneamento básico é primordial para poder evitar doenças infecto-contagiosas, né? Principalmente causadas por
protozoários e vermes, né? Tratar doentes, porque tratando o doente você tira o reservatório daquela doença naquele local, tá bom? E aí vai vários outros, mas pede pelo menos uma, tá? Aí qualquer um que você tiver colocado dentro desse quadro aí, tá correto. Ocupacional, doença ocupacional, é aquela doença que você desenvolve em função de uma atividade que você faz, de um trabalho, enfim. EPIs, né, os equipamentos de segurança, tá bom? Educação postural, quem trabalha sentado, sentar direito, quem trabalha em pé, trabalhar em pé direito, quem segura alguma coisa, segurar direito, se for levantar o peso direito, evitar excesso de peso e atividades físicas constantes também, porque aí você fortalece a musculatura, fortalece a sua saúde e também outras atitudes, tá ok? Dá uma pausa aí, copia o que você precisa e vamos para a próxima. Degenerativa é aquela do tipo de doença que a pessoa vai perdendo alguma propriedade do corpo, tá? Alzheimer e tantas outras. Atividade física regular, uma dieta saudável que você vai fornecer os sais minerais e vitaminas necessárias, né? Atividade mental, né? Exercitar o cérebro. Tem gente aí que se deixar não faz nada, né? Sono adequado, dormir no mínimo 8 horas por dia, ininterrupto. Essa é a média da população, tá ok? Vida social ativa. Então, quando você tem uma vida social ativa, você mantém a sua saúde evitando o estresse, né? E combate, né? O combate ao estresse. Evitar situações de estresse extremos, né? Carencial é aquele tipo de doença que você desenvolve por faltar algum componente no seu corpo, alguma vitamina, algum sal, alguma coisa. Obviamente, alimentação saudável, tomar sol ao longo do dia, vitamina D, né, gente? Vitamina D. E também a vitamina A, ela utiliza um pouquinho o sol para metabolizar dentro do nosso corpo. Atividades físicas regulares combatem o carencial. Tem outras coisas, né? Você pode tomar vitaminas quando você tem um déficit muito grande, mas nós estamos falando de prevenção, tá bom? E aí, sexualmente transmissíveis, uso de preservativos e não ter relações indiscriminadamente. Como assim, professor? Aí tem gente que está achando que a promiscuidade é um meio de vida, né? Quando você tem esse tipo de relação, você corre um risco sério de doença sexualmente transmissível. Tem outros meios também, né? Até mesmo se para quem gosta mais do meio mais amoral cristã aí, por exemplo, a castidade é um meio de evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Mas é claro, isso aqui é importante também para quem, já que vai fazer, entenda como fazer a melhor forma possível, né? Tá ok? Sem confundir as ideias. Vamos lá? Questão 3. Um casal tem dúvidas sobre qual método contraceptivo deve usar. Eles utilizavam a tabelinha, parece até comédia, e coito interrompido. O coito interrompido vocês já sabem o que é, né? É quando o homem não, não ejacula dentro da mulher. E achavam que por usarem dois métodos estavam protegidos. Gente, coito interrompido é a coisa mais fuleira que existe na história, né? Quem que vai controlar lá na hora H, né? Ninguém. Explique para o casal porque os métodos escolhidos não são os mais seguros e dê duas opções de combinações de métodos contraceptivos mais eficientes, explicando sobre a eficácia de cada um deles. Vamos lá? Então o professor deu três possibilidades aqui, ó. Esses dois casados e esse aqui, ele é muito interessante, é algo novo. Depois você pega e pesquisa lá sobre o método Billings, que é um método natural que não é a tabelinha não, tá? É outro tipo de método, que a pessoa vai aprender a reconhecer quando acontece a ovulação no seu corpo, porque existem sinais naturais, mas para isso aqui precisa de muita educação no seu corpo, conhecer o seu corpo, mas enfim.
Esse aqui são os mais utilizados, né? Eu vou dar só uma sugestão que a pílula para a mulher deixa muitos danos, tá bom? Mas se não tem outro meio, vai esse aí mesmo, mas deixa muitos danos para o corpo. Até mesmo desenvolvimento de miomas, câncer no útero, tá? Cânceres no ovário. Também se utilizam ela às vezes para combater, mas muitas vezes também pode levar à formação, tá bom? E aí, analise o quadro abaixo, já é, né, as atividades, as questões de 4 a 9 que não foram numeradas. Eles não sabem muito bem como fazer tabulação das coisas não, tá bom? Mas paciência, eles vão aprendendo. O gráfico apresenta dados sobre mortalidade infantil no Brasil. Analise-o e responda as questões de 4 a 9. É mais uma análise de gráfico, poderia ser questão até de matemática, tá bom? Mas é um tema que tá dentro do nosso assunto. O gráfico é horroroso. Até minha avó faz gráfico mais bonitinho que esse aqui. Mas enfim, né? Tá aqui o gráfico. A taxa é por 1.000 nascimentos vivos. A cada 1.000 crianças que nascem, são esses números aqui de crianças que morrem por ano. Tá ok? A cada 1.000. Então, se nasce mais que 1.000, aumenta o número. Não quer dizer que morreram só 30 crianças, 30 e poucas crianças lá no ano. Não, é a cada 1.000 nascidas. Então, se você pegar o número que nasceu, vamos supor, nasceram 5 milhões. Aí você pega e divide. 5 milhões por 1.000 vai dar 5 mil. 5 mil vezes 30. 150 mil crianças seria isso. Aí é um número até alto, tá bom? Então vamos lá. Aí aqui tem as 5 regiões e o Brasil como um todo sozinho. As cores aqui ficaram horrorosas, porque a resolução também no PET está muito ruim. E aqui continua, né? Ruim do mesmo jeito que está lá. E aí, à medida que os anos foram passando, houve uma queda, né? Nós vamos entender essa ideia toda aí. Questão número 4. Qual foi aproximadamente a taxa de mortalidade infantil no Brasil em 1990? Era o roxinho lá. Então a resposta, quase 50 a cada 1.000 nascimentos vivos, tá? Então 50 crianças, olha lá, vou voltar aqui para você ver, ó, é o roxinho. Daria em torno de 48, mais ou menos. Ó. Então vou colocar quase 50, porque o gráfico não ajuda muito também não, né? Questão 5, também não está numerado lá. Quais são as duas regiões que apresentaram as menores taxas de mortalidade infantil em 2007? Quais são as duas regiões? As mesmas que já apresentavam lá em 1990, Sul e Sudeste. Qual a explicação disso? Saneamento básico e qualidade de vida, tá bom? Aí a questão 6, eu já estou perdendo até a conta das questões, mas não perca você não. Qual região apresentou as maiores taxas de mortalidade infantil no período mostrado no gráfico? Nordeste, né? O Nordeste sempre muito mais alto. E aí a pergunta, quais fatores você considera que estão relacionados aos fatos apresentados nas respostas das duas questões anteriores? Por que, que o Sul-Sudeste tem menor e o Nordeste tem maior? Então lá, saneamento básico, acesso a serviços de saúde, renda familiar e questões socioambientais. Nem lembrar da seca do Nordeste, tudo isso interfere, tá ok? Então vamos lá, partindo para a questão 7, né? Sem perder a conta, professor. Eu já perdi a conta todinha, acho que é 7, 8, sei lá. Qual região apresentou a maior variação na taxa entre 1990 e 2007? Qual região apresentou a maior variação? O Nordeste. Ele estava lá em cima e foi caindo, caiu para baixo de 50, né? Quais ações podem estar relacionadas a essa variação? Então vamos lá, de 1990 a 2007 aconteceu o quê? Ampliação do saneamento básico, ainda não atingiu todos, mas aumentou. A distribuição de renda, gente. Aquelas bolsas, 1996 mais ou menos, começaram bolsa escola, bolsa gás. Isso foi ajudando o povo a ter pelo menos algo para comer, né? Às vezes. Ampliação do acesso à informação também.
né? A educação foi atingindo mais pessoas, ampliação do acesso aos serviços de saúde, distribuição de remédios, quantidade de médicos, isso tudo foi aumentando nesse tempo. E isso foi possibilitando essa melhora. Chegou ao perfeito, professor? Não. Estamos longe do perfeito, mas já estamos metade do caminho andado, né? Eu agradeço a atenção de vocês. Fiquem bem, tá bom? Eu vou postar da semana 2 daqui uns dias, assim que eu conseguir terminar de fazer. Lembro que não tá fácil, e aí, assim que eu conseguir, a gente libera aqui, tá bom? Até a vista e qualquer dúvida manda lá no WhatsApp, tá bom?